noite. Êxodo capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. Eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Todos digam amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que nada venha nos distrair, Senhor, roubar nossa atenção, mas que nessa noite sejamos ministrados pelo teu Espírito. Abençoe quem me assiste agora, quem ouve esta palavra, quem agora acompanha no site, pelo rádio. Que onde estiver alguém ouvindo esta mensagem, Senhor, que essa pessoa seja abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Queridos, eu tenho, nas noites de quinta-feira, cada quinta eu tenho falado acerca de uma mulher da Bíblia, de um personagem mulher. Eu ministrando estas palavras, eu tenho aprendido muito com elas, com as histórias, e algumas são conhecidas, outras não, outras eu confesso aos irmãos que estudando eu passei a conhecer um pouco mais sobre elas, e são histórias maravilhosas, e são histórias que, se você olha, se você analisa, não é simplesmente ler ou passar por cima da história, mas você lê com atenção, você percebe o quanto Deus fala conosco através dessas histórias. E nesta noite, esse capítulo 2 do livro do Êxodo, nós teríamos algumas opções. Por exemplo, nós poderíamos falar acerca da mãe de Moisés. Aqui o texto não fala o nome dela, mas o nome da mãe de Moisés é Joquebede. Nós poderíamos falar sobre ela, e a mensagem seria extremamente profunda, porque Joquebede, a mãe de Moisés, foi uma mulher que, através do seu exemplo, aqui nesse capítulo 2, nós aprendemos muito com ela. Poderíamos falar, se não fôssemos falar sobre a mãe de Moisés, poderíamos falar sobre a irmã de Moisés, Miriam, que é citada aqui nesse texto. E a irmã de Moisés, ela é de extrema importância para a história. Ela é de extrema importância para a história de Moisés, que vai também ser importante para a história de Israel. E pela primeira vez eu vou ministrar não sobre Joquebede e nem sobre Miriam, mas nessa noite eu quero falar sobre a filha de Faraó. Porque esse texto fala que Faraó do Egito, o rei do Egito, naquela época o rei do Egito era chamado de Faraó. Esse Faraó tinha uma filha,
Eu pesquisei o nome dela, não sei se eu vou conseguir pronunciar. Tem algum egípcio aqui? Eu acho que não tem nenhum egípcio aqui não, né? Bom, já que o Ramon parece ser egípcio com essa barba aí. O nome dela é Hatshepsut. Hatshepsut, acho que é assim que pronuncia. Mas também se não for, não tem problema nenhum, que aqui ninguém fala egípcio, né? Essa é a filha de Faraó. E essa filha de Faraó, lendo esse capítulo 2, nós percebemos, a Bíblia não vai falar mais dela. A Bíblia não vai falar mais da história dela, mas ela foi importante para a história de Moisés e também para a história do povo de Israel. Esse nome que eu pronunciei para vocês significa a primeira das damas nobres. Esta filha de Faraó, ela foi extremamente importante. Ela teve um destaque muito... Abaixa um pouquinho, irmã, por favor, o fundo musical. Ela teve um destaque extremamente importante no Egito. Uma das rainhas mais conhecidas do Egito foi a Cleópatra, né? Mas ela foi mais poderosa ainda. Ela teve um destaque imenso na história. E você olha para uma mulher como essa e você fala assim, bom, ela servia a Deus? Não, não servia a Deus. Ela acreditava em Deus? Não, não acreditava em Deus. Era uma mulher egípcia, já começa por aí, idólatra. Lá no Egito eles tinham seus deuses no plural, porque eles adoravam, por exemplo, o sol, eles adoravam o rio, eles adoravam muitas coisas. Ela não acreditava em Deus, ela não servia a Deus. Mas por que a história dessa mulher, ou pelo menos esse momento da história, falar dela é importante? É importante porque, primeiramente, nós entendemos, lendo a história de Moisés, que para Moisés permanecer vivo, que para Moisés ser quem Moisés foi, Deus usou esta mulher, Deus usou a filha de Faraó como instrumento de bênção para a vida dele, para ser canal de bênção para ele. E eu começo a entender, lendo a história da Bíblia, que se Deus quer abençoar a minha vida, se Deus quer abençoar a tua vida, Ele pode usar um egípcio, Ele pode usar um feiticeiro, Ele pode usar um idólatra, Ele pode usar um ateu. Deus pode usar quem Ele quiser para abençoar as nossas vidas. Por isso, se hoje você está precisando de algo da parte do Senhor, Deus vai levantar alguém para ser um canal de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Mais forte as palmas, amém, queridos? Então Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para abençoar as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Então essa mulher, queridos, o pai dela naquela época, anotei o nome dele, Tutsimoses. Ele foi um homem que viveu numa época onde ele pôde ver que esse povo hebreu que estava no Egito, diz a Bíblia que esse povo crescia em número. Era um povo que, apesar de ser escravo no Egito, apesar de estar debaixo de escravidão, era um povo que continuava crescendo, era um povo próspero. E diz a Bíblia que esse rei, ele começa a ficar preocupado com o crescimento desse povo hebreu. E ele teve uma ideia satânica, uma ideia demoníaca. A ideia dele era que quando um dos hebreus tivesse um filho, caso esse filho fosse mulher, eles deixariam com vida, não fariam nada contra ele. Mas se fosse um homem, se nascesse um menino, bom, a mulher está grávida, nasceu um menino, eles pegavam aquele menino, eles matavam esses meninos. Porque a preocupação que eles tinham era que eles se tornassem um povo mais numeroso do que a população do Egito, que se tornassem mais fortes do que a população do Egito e acabassem tomando o Egito deles. Então a preocupação desse faraó era impedir o crescimento do povo hebreu.
E eu começo a entender, queridos, que o nosso crescimento, a bênção de Deus na nossa vida, a bênção de Deus na sua vida, ela incomoda pessoas. Existem pessoas que elas não querem te ver bem, existem pessoas que elas não querem ver você prosperando, existem pessoas que elas não querem ver você crescendo, existem pessoas que não querem ver você dando certo. Você pode até dar certo, mas não pode ser mais do que eles. Mas nessa noite, em nome de Jesus, toda palavra de maldição contra a tua vida, toda inveja, todo olho gordo, tudo que é feito contra a tua vida, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, glória a Deus, amém, queridos? Então, olhe para mim, o pensamento dele era, vamos matar esses meninos. É interessante que a história de Moisés, você pode traçar um paralelo com a história de Cristo. No nascimento de Cristo era a mesma coisa. O faraó, o imperador estava mandando matar os meninos hebreus. E Jesus foge, diz a Bíblia que os pais fogem com ele. Era a mesma história. Então diz aqui o texto que a mãe de Moisés estava grávida. E como todas as outras mulheres dos hebreus, ela viveu um período muito difícil. Foram 9 meses de ansiedade, sem saber se aquela criança que estava no seu ventre era um menino ou se era uma menina. Então foram 9 meses que não se sabia se ela ficava feliz por estar gerando uma filha ou se ela ficava triste porque estava gerando um menino que quando nascesse morreria. E o que a história vai dizer? Capítulo 2 de Êxodo, que ela deu à luz. E ela deu à luz, diz a Bíblia, no capítulo 2, sem auxílio das parteiras dos egípcios. Quando uma mulher dos hebreus ia ter filho, diz a Bíblia que as parteiras, elas iam para fazer o parto. E elas estavam encarregadas de pegar a criança, ver se era um menino ou se era uma menina. Mas essa mulher, ela teve o seu filho e não teve auxílio das parteiras. Aquele parto que acontece em casa, doméstico. Então nasce a criança e diz a Bíblia que ela não conta para ninguém que tinha tido filho. Ela diz aqui o texto no capítulo de número 2, versículo 2, que ela teve o filho, vendo que ele era lindo, formoso, escondeu ele por 3 meses. Eu começo a entender, queridos, que nem tudo nós podemos contar. Fala para o seu irmão do teu lado assim, não conte tudo da tua vida. Mais forte, diga, não conte tudo da tua vida. Ela guardou segredo, olhe para mim, 3 meses. Ela não contou para ninguém. As pessoas perguntavam, mas e aí, nasceu? E aí, é menino ou menina? Nasceu, e ela inventava uma história. Ela guardou segredo. Existem pessoas que não conseguem guardar segredo. Existem pessoas que tudo que acontece na sua vida, ele posta, ele conta, ele fala para um, ele fala para outro. Mas existem pessoas que elas querem saber da tua vida somente para te prejudicar, somente para puxar o seu tapete. Ela por 3 meses não contou nada. Passados 3 meses, não conseguia mais esconder. Estava impossível dela esconder este filho. E ao invés de ela pegar esse filho e levar para ser sacrificado, ao invés de pegar o seu filho e entregar para as autoridades, diz a Bíblia que ela faz um berço de juncos, um cesto. Ela passa betume, um pinche, coloca o menino dentro. E ela coloca aquele menino no rio, queridos. E eu começo a entender um pouquinho, porque olhando assim parece loucura o que essa mulher fez. Ainda mais pelas histórias que eu andei pesquisando, que diziam que aquele rio, Rio Nilo, era um rio extremamente agressivo, com jacaré, com animais, extremamente perigoso. Mas ela pega aquele menino, põe no cesto e ela coloca no rio. E eu começo a entender que na mentalidade dela existia o seguinte pensamento:
O meu sonho, o meu filho não vai morrer. O meu projeto não vai morrer. Eu posso perder das minhas mãos, mas eu vou colocar nas mãos de Deus. E eu sei que Deus fará o melhor na minha vida. Levanta assim a tua mão para o céu nessa noite. Coloca o teu casamento na mão de Deus. Coloca o teu filho na mão de Deus. Talvez o teu filho, a tua filha tem te dado trabalho. Põe na mão de Deus. Talvez a tua vida profissional não está indo bem. Põe na mão de Deus. Talvez o teu sonho não está indo bem. Coloque na mão do Senhor. E Deus vai te dar vitória nesta noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Se é para Deus, aplaude mais forte. Aleluias. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então ela pega a criança, põe no cesto, coloca no rio, chama a sua filha Miriam, vai pelo lado aqui, ó, vai observando para ver o que acontece. E eu começo a entender o seguinte, queridos. Quando você pega algo e você entrega na mão de Deus, fique em paz, porque Deus está trabalhando. Quem entendeu, diga amém. Ela pega a criança e ela põe na mão de Deus. Quando ela coloca na mão de Deus, quando você dá o passo, olha aqui, quando você dá o passo aqui, Deus trabalha lá, queridos. Existia aquele rio, ela põe o menino, e aquele menino começa a descer o fluxo do rio. E ela não sabia o que iria acontecer. É interessante porque Deus trabalha desta forma. Quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como que vai ser? Não pergunte como que vai ser. Deixa Deus trabalhar. Às vezes nós perguntamos, às vezes nós queremos que Deus nos dê a sinopse da vida. Às vezes nós queremos que Deus nos dê um resumo. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco detalhes. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Quando ela coloca o menino e ela começa a observar, sua filha observando, diz a Bíblia que lá embaixo, lá na outra parte do rio, esta filha de Faraó, não vou arriscar falar o nome de novo, mas essa filha de Faraó estava lá no outro lado, e diz a Bíblia que ela estava tomando banho. Esse rio passava atrás da casa de Faraó, e existia um pedaço daquele rio, que era um pedaço que elas usavam para tomar banho. As mulheres lavavam roupa, tomavam banho no rio. E existia um pedaço ali, demarcado, onde elas ficavam tomando banho. E diz a Bíblia que naquele exato momento, não foi uma situação, uma coincidência, não foi por acaso, não foi, algumas coisas acontecem na nossa vida, que você começa a conversar com alguém, alguém vai dizer: poxa, mas foi uma coincidência. Olha, foi tão perfeito, foi naquele horário, foi naquele momento. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo: olha, eu perdi o ônibus, e porque eu perdi o ônibus, tal coisa não aconteceu comigo. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo: bom, um dia eu ia pegar um voo e não deu certo, me atrasei. Eu lembro que quando eu fazia filosofia, e uma das minhas professoras era para estar naquele voo da TAM, e ela perdeu o voo, e quando chegou na segunda-feira ela estava lá emocionada, porque ela perdeu o voo, era para estar naquele voo que caiu, queridos. Então muitas coisas já devem ter acontecido na tua vida, que você disse: poxa, foi coincidência, foi por acaso. Não, foi propósito de Deus, foi direção de Deus. Até você estar aqui agora ouvindo essa palavra, é um propósito de Deus para a tua vida. Deus está trabalhando de forma perfeita. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Glória a Deus. Daí, olhe para mim. Ela pega o menino, põe no rio, o menino está descendo. E ela não sabia o que iria acontecer. E aquele cesto, ao descer o rio e as mulheres se lavando, naquele exato momento, diz a Bíblia que a filha de Faraó, aqui ela entra na história, ela olhou aquele cesto. E ela, como a maioria de nós aqui, somos curiosos. Quem aqui é curioso ou curiosa? Diga amém.
Tem gente que não assume, mas é curiosa. Se eu falar que tem uma coisa para te contar, você vai querer saber na hora. Eu falo, não, depois te conto. Não, conta agora. Ela pega o cesto. Ela viu aquele cesto de longe. Ela falou para uma das suas servas: pega aquele cesto ali para mim, que eu quero saber o que tem dentro dele. E diz a Bíblia que uma serva desceu e pegou o cesto e trouxe o cesto para ela. Agora tente imaginar a irmã de Moisés, que estava só observando, Miriam, quando ela viu pegando aquele cesto. Imagina o desespero dela, porque a ordem que existia era que todo menino dos hebreus fosse morto. Então quando ela viu aquela mulher, a filha de Faraó, pegando o cesto, ela disse: o pai dela quer matar os meninos, ou seja, o meu irmão vai morrer. Logo na cabeça dela começou a vir o pensamento: acabou, meu irmão vai morrer, é o fim, chegou o fim. É interessante porque na Bíblia, em vários momentos, quando pareceu que chegou o fim se tornou um recomeço, uma nova história. Por isso, se existe alguma coisa na tua vida que parece que chegou ao fim nessa noite, eu profetizo que será um recomeço hoje, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude o Senhor e adore a Ele nessa noite. Glória a Deus. Amém. Agora olhe para mim. Ela pega o cesto, ela abre o cesto, tira o paninho que estava em cima. Quando ela puxa, diz a Bíblia que ela olha para aquele menino. E no momento que ela olha para ele, Deus, e aqui não adianta dizer que não foi Deus, Deus tocou lá no coração dela, para ela olhar para aquele menino e ela olhar diferente para aquele menino. Eu quero profetizar uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite. Levanta assim a tua mão para o céu. Vão olhar para você e Deus vai tocar em pessoas para abençoar a tua vida. Vão olhar no teu currículo e Deus vai tocar em pessoas para abençoar a tua vida. Vão olhar para você e Deus vai mostrar graça sobre a tua vida. Receba essa profecia em nome de Jesus. Só quem crê aplauda e exalte ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Quem crê assim, diga amém. Vamos passar lá na frente da tua loja lá, Marquinhos. Vamos falar: eu vou entrar aqui. É aqui que eu vou entrar. Deus vai tocar, amém? Vai passar lá onde você trabalha e vou entrar. Por quê? Porque Deus vai colocar esse brilho sobre a tua vida. Quem crê assim, diga amém. Ela pega o menino. Daí, aqui no coração dela, não veio o desejo de matar o menino. Não veio o desejo de pegar o menino, levar para ser sacrificado. Não veio o desejo de afogar aquele menino. Não veio o desejo de fazer o que tinha que ser feito. No momento que ela pega aquele menino, queridos, Deus toca no coração. E quando Deus tocou no coração dela, a primeira coisa que aconteceu, Deus colocou coragem no coração dela. E uma coragem para ela fazer diferente do que tinha que ser feito. Deus nessa noite, Ele quer que eu e você sejamos como esta mulher. Deus quer que nós façamos diferente do que as pessoas têm feito. Deus quer que a nossa reação perante os problemas da vida sejam diferentes reações daquelas pessoas que não creem em Deus, por exemplo. Porque esta mulher, ela foi diferente. E uma das coisas mais difíceis de nós fazermos é ser diferente. As pessoas tendem a ir para a maioria, mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz isso, pastor, mas todo mundo tem feito assim. Todo mundo tem essa atitude. Porém, eu e você, nós servimos a Deus. E se você quer ser abençoado por Deus, não vá pela maioria, não vá pela cabeça dos outros. Faça o teu papel como homem de Deus, como mulher de Deus, e o Senhor te honrará e te prosperará em tudo aquilo que você fizer. Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Segundo lugar, quando aquela mulher pegou aquele menino, ela teve uma atitude de amor, uma atitude de compaixão por aquele menino.
ela quis fazer algo por ele, e aqui eu dou ênfase, sem esperar nada em troca. Quando você faz algo por alguém e você espera a recompensa, quando você faz algo por alguém que pode de alguma maneira te retribuir, é uma coisa. Agora, você ajudar alguém que não tem nada para te retribuir é uma outra coisa. Nós temos um trabalho, por exemplo, com moradores de rua. E às vezes nós entregamos uma marmita para um morador de rua. E às vezes são pessoas que nem obrigado elas falam. Elas pegam a marmita e vão embora. Nem fala obrigado. Aqui tem pessoas que já foram na rua e sabem disso. Às vezes a pessoa pega e... Nós fazemos o trabalho com os dependentes químicos. E às vezes nós ajudamos pessoas que dá os 5 minutos nela de querer ir embora. Vai embora e simplesmente pega as coisas e vai embora. E a maioria, não todos, mas a maioria, não volta aqui para dizer, olha, pastor, obrigado. Não que nós queremos isso. Não, o que eu quero dizer para vocês é que nós devemos ajudar sem esperar a retribuição, sem esperar que a pessoa de alguma maneira te retribua. Quando você faz algo, por exemplo, pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, eu não recomendo você pegar uma oferta e entregar e pensar, bom, eu estou dando 10 porque eu estou crendo que amanhã Deus vai me dar 20. Deus pode te dar até mais do que isso. Mas não oferte pensando em retribuições. Não entregue o seu dízimo pensando, bom, vou dar 10 para ter 100. Não. Faça sem esperar a retribuição. Quando esta mulher teve essa atitude de amor e de compaixão por esse menino, ela não fez esperando retribuição, ela não fez esperando um obrigado, ela fez porque Deus tocou no coração dela, Deus tocou lá dentro dela, e Deus vai tocar em pessoas também, para abençoar a tua vida, para ser instrumentos de bênção para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Então faça sem esperar a retribuição. Em terceiro lugar, esta mulher, ela teve algo que eu tenho orado muito para Deus me dar, queridos. Ela teve de Deus, que nós chamamos de sensibilidade à voz do Senhor. É importante você ser sensível à voz de Deus. Você ser direcionado, não pela voz mas é minha intuição, é a voz do meu pensamento, não. Mas ser influenciado, ser sensível à voz de Deus. Quem entendeu, diga amém. Aquela voz que nos direciona ao certo. Ela teve essa sensibilidade, Deus falou com ela. Eu tenho certeza que quando ela pega aquele menino lá na alma dela, pastor, mas ela não servia a Deus, mas Deus fala com quem Ele quiser, porque todos nós somos criaturas, somos criados por Deus. Então na hora que ela pega aquele menino, Deus tocou no coração dela. Você não vai fazer mal com ele, você vai ser bênção na vida dele, amém, queridos? Então, em nome de Jesus, ore para Deus dar sensibilidade, ore para Deus abrir os teus ouvidos, para que cada atitude que você tomar possa ser uma atitude, possa ser um passo na direção de Deus, não do teu jeito, mas do jeito que Deus quer para a tua vida, amém? Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor por isso. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, irmãos. Ser sensível a Deus. O que Deus quer que eu faça? Hoje um pastor me procurou, mandou uma mensagem para mim, e ele me perguntou algo, eu não vou entrar em detalhes, ele me perguntou algo, e eu falei assim, antes de eu te responder, eu vou orar, e eu vou pedir uma direção de Deus para te responder. A gente tem a mania de sair fazendo e respondendo as coisas, dizendo sim ou dizendo não, sem ter a direção de Deus. Ele perguntou, mas e aí? Eu falei, eu não tenho a direção de Deus. Se eu não tenho a direção de Deus, eu prefiro ficar sem tomar atitude. Porque tomar sem ter direção é besteira. Porque você pode correr o risco de sair da direção do Senhor. Então esta mulher,
ela é tocada pela voz de Deus. Em quarto lugar, na hora que ela pega aquele menino, diz a Bíblia que a irmã de Moisés se apresentou a ela. E a irmã de Moisés, correndo, se apressou, perguntou para ela: mas e aí? O que você vai fazer com esse menino que você achou? Ela estava só observando. Ela estava preocupada com aquilo que iria acontecer com o seu irmão. E na hora que ela perguntou: o que você vai fazer? Ela disse: eu vou criar esse menino como se ele fosse meu filho. Quem entendeu, diga amém. Não importa aquilo que meu pai vai achar como Faraó. Não importa aquilo que a sociedade vai achar. Eu vou criar esse menino como se ele fosse meu filho. Eu vou cuidar dele. Percebe que esta mulher, a filha de Faraó, ela teve coragem. Ela enfrenta o medo, o receio, e ela diz: não, eu vou tomar essa atitude e eu sei que vai dar certo. Não é que nós sabemos que vai dar certo e por isso que nós fazemos. Nós devemos fazer porque nós temos a convicção: eu estou na direção de Deus. E se eu estou na direção de Deus, já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo, a porta já abriu, a vitória já veio, o milagre já aconteceu. Por isso nessa noite o Senhor, Ele te dá coragem para você enfrentar os seus medos, os seus receios. Vai lá, tome atitude, pois o Senhor está contigo, amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amém, queridos? Na hora que ela pega aquele menino, ela fala: eu vou criar esse menino. A Bíblia vai dizer que a irmã de Faraó perguntou: você quer que eu... Você precisa de uma criada, uma ama, uma babá para criar esse menino? Você quer que eu busque alguém para criar o teu filho? Alguém que tenha condições de amamentar o teu filho? Alguém que tenha condições de ser mãe do teu filho, né? E a filha de Faraó falou: não, eu quero sim, pode ir lá. Quem, você conhece alguém? Conheço. E a menina foi atrás da própria mãe. Ou seja, quem criou Moisés até os seus 12 anos de idade foi a sua própria mãe materna, a sua mãe que criou, ou melhor, que deu a luz a ele. Não a que adotou, mas a que deu a luz. Por quê? Porque Deus faz tudo perfeito, queridos. Cada coisa no seu devido momento, no seu devido lugar, da sua devida forma. E é esta palavra que Deus me deu nessa noite para abençoar a tua vida, para ministrar na tua vida. Eu quero encerrar essa pregação dizendo que as coisas elas vão se alinhar, elas vão se encaixar na tua vida de uma forma tão gloriosa que você vai realmente ver que o nome de Deus, o nome do Senhor será glorificado e exaltado através da tua vida. Aquilo que está bagunçado, aquilo que está fora do lugar, o Senhor vai ajustar nesta noite, em nome de Jesus. Se você toma posse, aplauda ao Senhor e glorifique a Deus, e que o Senhor te abençoe. Que essa palavra se cumpra na tua vida. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos agora. Vamos fazer uma oração nesse momento. Feche os teus olhos.